Fala, meus amigos vascaínos, tudo bem com vocês? Mais uma vitória do Vascão em cima do Bragantino, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, com 2 gols do Verratti, muito importante, feliz demais por esse jogador conseguir fazer esses 2 gols, e batendo no último prego do caixão do Bragantino. GB entrou no lugar do Verratti, que saiu aplaudido e fez o gol, não só confirmando a vitória, porque a vitória já era nítida e notória, era cristalina, mas só fechando o caixão do time adversário hoje, que foi o Bragantino. Tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho aí, dá força ao amigo, valeu, gente? E vamos comentar logo o jogo aí, sem delongas. Vasco fez uma boa partida, pra variar. Vasco é um time hoje maduro, um time consistente, um time que entende o jogo, se ele é proporcional ou transitivo. Hoje a gente tem um time, hoje a gente é bem treinado, hoje os jogadores mostrou mais uma vez a maturidade do elenco do Vasco, que mesmo sem seu comandante principal, que é o Fernando Diniz, na beira do campo, o Vasco soube se importar, manteve o que vem fazendo, o padrão, e isso era uma preocupação minha, porque a gente sabe que muitas das vezes quando o auxiliar ele dirige o jogo muda e muda muito, só que hoje não. O jogo começou modorrento, o Bragantino teve a melhor oportunidade em uma falha de saída de bola, que já está virando um pouco de costume, mas quando o time é bom, a sorte ajuda. Porque se fossem circunstâncias passadas, quando o nosso time era ruim, saía um gol do adversário e seria um Deus nos acuda, mas não. Hoje, esse time tem capacidade para absorver um erro de saída de bola, e se der o azar de sair um gol, esse time tem maturidade para absorver o gol e jogar o futebol que joga. Porque o Vasco já ganhou fora de casa com 1 a menos. O Vasco já ganhou adversários que na época era dito melhor do que o Vasco. O Vasco igualou força com todos esses clubes no Brasil hoje, gente. Hoje a gente pratica entre os 3 melhores de futebol do Brasil. É indiscutível que o Vasco estará entre os 3. E hoje não foi diferente. O jogo começou pragmático, é normal o Bragantino ser um time mais incisivo no ataque, porque estava jogando em casa, porque precisava do placar. Mas como eu falei, esse time tem experiência, esse time hoje tem lastro, esse time tem jeito de time campeão. E o Vasco logo equacionou o jogo, e o Verratti entrou no jogo, fazendo aquele gol, que graças a Deus foi validado o gol na atitude de campo, porque pelo que eu não me engano, na narração, falou que o lance foi inconclusivo, mas prevalece o que o árbitro determinou, que foi gol do Verratti, e justo. Ele teve uma chance boa de cabeça antes, não conseguiu botar a bola para dentro. O jogo do Verratti é esse, gente. A gente não pode exigir jogo associativo do Verratti. A gente tem que exigir isso, onde colocou o Verratti no status que tem hoje e dentro do clube, como um dos principais artilheiros do campeonato e do futebol brasileiro. É isso, é tendo oportunidade, botando a bola para dentro, e ele não desperdiçou. Isso é importante, é um jogador que a gente conta muito, que a gente gosta. Verratti, nada pessoal às críticas, só era fase. Simples assim, você é bom, gostamos de você, queremos que você continue o Vasco e fazendo gol. E se Deus quiser, gol de título, de Copa do Brasil. E o Vasco entrou no jogo de vez. O Vasco fez o jogo, o Vasco tranquilizou com a troca de bola, trocando passe daqui e dali. O PH mostrou um pouquinho hoje, tá abaixo, mas eu acho que é justificável, ele reclamou de falta de ar. Mas e dentro das nuances do jogo, que vão acontecer circunstâncias diferentes, o Vasco foi dominante. O Vasco foi um time positivo. O Vasco foi o time que ditou as ações durante o jogo. E quando vai para o segundo tempo e a gente volta, o Bragantino volta um pouquinho melhor, como no primeiro tempo, como no início do primeiro tempo. Mas rapidamente o Vasco iguala e sai o segundo gol do Vasco. Um belo gol, uma jogada bem transicionada, onde o Verratti está lá como artilheiro para conferir, e fez, graças a Deus, jogando a moral do jogador lá em cima. Ele precisava muito, a gente precisava muito. Essa sinergia entre Verratti e torcida tinha que voltar, e voltou hoje. Ele vai deslanchar novamente quando ele entrar de novo em campo. E no final, para coroar a boa partida que a gente fez, o lance lindo do Andrés Gomes. Cara, 40 do segundo tempo, o cara mostrando força, velocidade, drible, botou na frente desde a nossa defesa, conduziu a bola, deu uma balançada lá na linha de fundo, deixou o zagueiro do Bragantino na dúvida.
deixou o GB na cara do gol e que eu falei, bateu o último prego, liquidou. Um jogo perfeito, um jogo maduro, buscando resultado fora. E o Vasco se coloca entre os 5 melhores futebol aplicado nesse campeonato. E digo mais, para mim o Vasco vai buscar até 65 pontos. Porque dificilmente o Vasco vai perder jogos, dificilmente o Vasco vai perder pontos. Hoje, se o Vasco perde ponto, é fatalidade. É talvez um lance casual, mas não por não praticar futebol. O Vasco hoje pratica futebol. Hoje, o Vasco consegue ser um time respeitado em campo. O que a gente precisava, que o nosso clube é grande. Nosso clube tem laje. A nossa blusa a gente bota no varal, ela enverga. E esses jogadores entenderam isso. O Diniz, comissão técnica, parabéns a todos. Mais uma bela vitória. E rumo agora ganhar do São Paulo em casa. Fazer um grande jogo pesado, confronto direto em pontuação. Deixar esse adversário direto para trás e descolar de vez. Abrir ponto no Campeonato Brasileiro. Parabéns Vasco, parabéns comissão técnica, parabéns jogador e parabéns Verratti. Pelo jogo, pelos gols, pela volta de confiança que você adquiriu em cima do Bragantino. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo e até a próxima.